A história começa em um lago tranquilo, onde um jovem chamado Alec está sentado pescando. Um mago misterioso chamado Eldas se aproxima e pergunta se ele gostaria de aprender magia, e assim eles começam a treinar juntos. Para dar início ao treino, Eldas coloca um alvo na frente de Alec e o instrui a se concentrar. Eldas então descreve uma história real, ajudando Alec a acreditar que ele está em uma situação em que precisa de magia para salvar seus amigos. Com uma concentração intensa, ele invoca um círculo de fogo e seu mestre o guia para se acalmar e liberar a magia. Uma vez que Alec relaxa, ele lança a bola de fogo e acerta o alvo. Alec fica feliz por ter dominado o feitiço e diz a Eldas que foi mais difícil que os feitiços normais. No entanto, Eldas o lembra que pessoas comuns levam um mês para aprender um único feitiço e Alec o dominou em um único dia. Motivado por seu sucesso, o garoto fica ansioso para aprender mais feitiços. Mas Eldas, lembrando de que ele precisa descansar, o aconselha a parar de treinar e pescar o resto do dia. Alec volta a pescar, mas se sente desapontado por não estar aprendendo mais. Eldas diz para ele não apressar o processo e o assegura de que ele se tornará um grande mago naturalmente, graças ao seu talento incrível. Surpreso, Alec pergunta a Eldas se ele realmente precisa de seus ensinamentos, mas Eldas permanece em silêncio. De repente, um peixe grande começa a lutar na linha de Eldas, mudando o rumo da conversa. Divertido com a falta de jeito de Eldas para pescar, Alec o ajuda a puxar o peixe. Ambos puxam com força e acabam caindo para trás, tirando da água um peixe que se debate sem parar. Vendo o resultado de seu esforço, mestre e aluno começam a rir juntos. No dia seguinte, Eldas entrega a Alec um livro para estudar fórmulas mágicas. Alec acha difícil de entender, então Eldas começa a ensinar os padrões das fórmulas. Eles passam dias juntos estudando as fórmulas complexas, até que um dia começa a nevar. Alec interrompe a lição de Eldas e joga um floco de neve nele, iniciando uma divertida guerra de bola de neve. A felicidade deles, no entanto, dura pouco, já que Eldas decide ir para a capital no verão. Alec fica triste por não o ver novamente e Eldas o avisa para nunca se tornar um mago da corte. Confuso, Alec pergunta por que ele o ensinou magia e Eldas revela que estava retribuindo um favor à falecida mãe de Alec. Após suas últimas palavras, Eldas se vira e deixa Alec para trás. Muitos anos depois, nosso protagonista está estudando na Academia Real de Magia. Ao verificar os registros dos alunos, ele descobre que Eldas se formou como um dos melhores e se tornou um mago da corte. No entanto, Eldas foi exilado da corte mais tarde, o que faz com que Alec sinta uma fúria profunda contra a corte real. Para retribuir o favor a Eldas, ele decide mudar a corte, tornando-se ele mesmo um mago da corte. Algum tempo depois, Alec trabalha como mago da corte no grupo do príncipe herdeiro Regulus. Após uma batalha feroz, o príncipe se vira e o despede de sua posição. Surpreso, Alec pergunta por que ele está sendo expulso e Regulus lhe pede para dizer quais são suas funções. Nosso protagonista responde que seu trabalho é ajudar o príncipe com magia, então Regulus o lembra que ele falhou nessa tarefa durante a batalha anterior. Regulus aponta que ele luta na linha de frente como espadachim, enquanto sua maga Lene lança feitiços ofensivos poderosos e X, o guerreiro, os protege dos ataques inimigos. No entanto, ele pensa que os feitiços de apoio e aprimoramento de Alec são inúteis para o grupo. Alec tenta explicar por que ele só usa magia de suporte, mas Regulus o interrompe e o zomba por ser fraco. Lene também intervém e o provoca por ser sempre passivo e tentar evitar situações perigosas. Ela revela que sempre odiou a atitude covarde de Eldas e que só o aceitou porque Regulus decidiu incluí-lo no grupo. Com a rejeição aberta de Regulus, tanto Lene quanto X se sentem à vontade para expulsá-lo também. Regulus diz que viu potencial em Alec porque ele se formou como um dos melhores magos da corte, mas agora acredita que ele só comprou sua posição. Mais uma vez, Alec tenta se defender, mas Regulus nota uma adaga em seu cinto e a arranca. Ele o repreende por carregar uma arma, dizendo que não permite que plebeus tenham uma. Alec explica que estava apenas se preparando para possíveis perigos, mas Regulus o agarra pelo pescoço com fúria. Ele acredita que plebeus são um bando de idiotas que não sabem obedecer a ordens básicas, e Alec se cala. Regulus rasga a túnica de mago, declarando que ele não merece o título de mago da corte. As duras palavras do príncipe mergulham Alec em um silêncio angustiado e o grupo entra na masmorra deixando-o para trás. Mais tarde, Alec volta para casa para estudar a masmorra, sabendo que o príncipe não tem força mágica suficiente para enfrentar monstros mais fortes a partir do nível 30.
Alec toma precauções adicionais para protegê-lo, vai até a capital e pede aos guardas reais para deixá-lo entrar, mas eles se recusam, lembrando que ele perdeu seu título de mago da corte. Enquanto dizem que plebeus não podem entrar, Lene aparece e começa a zombar de Alec novamente. Ao mencionar rumores de que ele chegou ao nível 67, ela diz que ele apenas inventou essas histórias para parecer poderoso. Quando ela se vira para voltar, nosso protagonista tenta segui-la, mas os guardas o impedem. Então, Alec pega um pergaminho e implora Lene para entregá-lo ao príncipe. Ela se vira e pega o pergaminho, e Alec acredita que ela pelo menos fará esse pequeno favor. No entanto, Lene sorri friamente e rasga o pergaminho na frente dele. Em seguida, se virando para ir embora, ela ordena aos guardas que se livrem dele. Pouco depois, Alec retorna à vila, sentindo-se triste por não ter conseguido mudar a corte real, mesmo após 4 anos de esforço. Enquanto está perdido em seus pensamentos, sua antiga líder de grupo chamada Yora o vê parado ali. Ele se vira para olhá-la e ela rapidamente corre para abraçá-lo. Ambos se sentam juntos e Alec conta a Yora tudo o que aconteceu. Compreendendo por que ele se sente deprimido, ela fica furiosa com a injustiça da corte do reino de Galdana. Enquanto reclama da obsessão deles em segregar plebeus e nobres, Alec se preocupa que alguém possa ouvi-los. No entanto, Yora aponta que eles estão sozinhos antes de se lembrar do sofrimento dele. Ele a assegura de que ficará bem e ela fica feliz por ele ter sido expulso do grupo do príncipe. Isso o deixa confuso. Então Yora o lembra que ela fez uma promessa anos atrás, recrutá-lo novamente para seu grupo. Dizendo que veio à capital apenas para recrutá-lo, ela se levanta e pergunta a Alec se ele quer se juntar ao grupo dela. Enquanto ele a olha surpreso, Yora pergunta novamente, dizendo que ela precisa do poder dele. Alec, emocionado, a lembra de que a corte o proibiu por ser inútil. No entanto, ela simplesmente ri e diz que isso não importa. Ela lhe conta que todo o grupo tem esperado seu retorno, lembrando do potencial dele. Ela diz que ele pode voltar a ser um mago da corte se não quiser se juntar a ela. Com lágrimas nos olhos, nosso protagonista se levanta e aceita se juntar ao grupo de Yora. Ela sorri e lhe deseja o melhor para suas futuras aventuras, dando-lhe as boas-vindas de volta ao grupo de rank A chamado Lasting Empired. Enquanto segura as mãos dela, Alec se sente feliz por estar de volta com seus velhos amigos. Depois, eles começam a voltar para casa juntos. Enquanto dorme na carroça, Alec se lembra do aviso de Eldas de nunca se tornar um mago da corte. Ao acordar desse sonho, Yora lhe diz que ainda falta um pouco para chegarem à cidade natal. Alec acena com a cabeça, mas permanece acordado, o que preocupa Yora. Nosso protagonista explica que a situação dele aconteceu exatamente como Eldas havia o alertado, antes de ficar pensativo novamente. Enquanto isso, na capital real, o príncipe Regulus descobre que Alec abandonou o reino. Depois que Lene diz que Alec se tornou um aventureiro, Regulus zomba dele por ter se autoproclamado o maior gênio da Academia de Magia. Enquanto pensa que Alec é um covarde por fugir, Lene oferece uma bebida para celebrar seu novo membro do grupo. Ela acredita que o novo integrante é uma ótima adição, porque é um talento brilhante da família nobre do Duque Forneus. Regulus aceita a bebida e toma um gole, enquanto Lene o olha com admiração e age como se fossem conquistar toda a masmorra com sua força. Enquanto o príncipe ri com arrogância, Alec e Yora finalmente retornam à sua cidade natal, Felicel. Alec se sente feliz por estar cercado por tantos aventureiros e Yora diz que eles explorarão uma masmorra a oeste da cidade. Antes de partirem, Yora se lembra de que precisa registrar Alec na guilda dos aventureiros. Ao entrar na guilda, a recepcionista os informa de que eles precisam de uma licença especial para explorar masmorras mais profundas que o nível 30. Ela também explica que apenas aventureiros registrados há 2 anos podem obter essa licença. Yora se irrita e pergunta à recepcionista por que sua companheira de grupo Grácia não conseguiu o passe para eles. A recepcionista explica como Grácia ameaçou a guilda para que eles simplesmente lhes entregassem o passe, deixando Yora completamente envergonhada. Depois, Yora se senta para comer com Alec, irritada porque Grácia estragou sua tarefa. Ela morde seu sanduíche, reclamando que eles não podem esperar mais 2 anos para entrar no 50º andar da masmorra. No entanto, Yora recupera o ânimo após terminar sua refeição e decide explorar áreas mais fáceis por enquanto.
Alex se surpreende, mas ela explica que será um bom aquecimento para as aventuras sérias deles. Animada, Yora se levanta e diz a Alec para aproveitar o tempo com ela na cidade das masmorras. Depois do almoço, eles vão para uma masmorra onde um enxame de insetos monstros o cerca. Yora lança magia defensiva sobre ele, que avança e começa a cortar os insetos. Yora fica feliz com o trabalho em equipe, mas aponta que esta masmorra inicial é extremamente difícil de ser limpa. Enquanto os insetos começam a se multiplicar, nosso protagonista percebe que deve ter ocorrido algum acidente nos níveis mais profundos da masmorra. Yora lança um feitiço defensivo sobre si mesma e avança, mas Alec diz que não é seguro. Confiante, ela continua, dizendo que Alec perdeu seu antigo valor. Yora o lembra que ele nunca recuava diante de nenhum monstro e pede para ele confiar em seu julgamento. Ao ver os monstros se reunirem e bombardearem o escudo de Yora, Alex se sente preso, mas se lembra de que não é mais um mago da corte tentando ajudar um príncipe mimado. Sentindo a liberdade de ajudar sua amiga, Alex se concentra e reúne sua magia. Yora nota sua concentração e Alec libera um poderoso feitiço de fogo que queima todos os insetos até virarem cinzas. Yora fica feliz que o velho espírito de seu amigo tenha retornado, mas ele pula para eliminar mais insetos que estavam atrás dela. Então, quando um enxame inteiro começa a cercá-los, ambos, Yora invoca um grande escudo enquanto Alec corre. Os insetos zombem inutilmente ao redor deles, enquanto Alec cria um enorme círculo mágico, lançando um feitiço de raio devastador que aniquila todos eles. Aliviado por a luta terminado, nosso protagonista suspira e Yora o parabeniza. De repente, um enorme verme monstruoso emerge do chão e agarra Yora. Sem tempo para relaxar, Alex se dá conta de que esse verme deve ser a causa do pânico dos insetos. Enquanto está pendurada nos dentes do monstro, Yora lembra a ele que ela tem a magia de apoio mais poderosa da academia. Ela sorri, lembrando que ele possui os feitiços mais poderosos para ajudá-la. Com o apoio de Yora, Alec invoca um dragão flamejante que se enrola em sua varinha, canta um feitiço chamado Tornado Flamejante e o lança contra o verme. O dragão devora o monstro instantaneamente e queima todo o seu corpo até virar cinzas, deixando Yora em segurança dentro de sua bolha defensiva. Depois de aterrissar no chão, ele corre até ela, que elogia suas habilidades. Yora diz que ele é o mago mais forte do mundo e Alec aceita timidamente seu elogio. Ela pensa que ele age exatamente como nos velhos tempos, enquanto lembra de uma das batalhas passadas de seu grupo. Algum tempo depois, o grupo de Yora está lutando contra uma hidra. O cavaleiro tenta acabar com ela, mas sua lança ricocheteia inutilmente contra a pele do monstro. Para ajudar o cavaleiro a escapar, a arqueira do grupo distrai a hidra, mas ele fica irritado porque ela interrompeu seu ataque. Enquanto eles discutem, a hidra cospe uma gigantesca bola de fogo em direção a eles, e Yora a bloqueia com uma parede de gelo. Mas outra cabeça do monstro lança um feitiço de raio. Ela detém o raio com seu escudo de terra, mas se sente exausta de enfrentar tantos elementos ao mesmo tempo. Quando a situação parece desesperadora, Alex chama todos por trás. O grupo finalmente sente alívio enquanto ele combina os 5 elementos em um único feitiço devastador que atravessa a poderosa hidra. Felizes por ter seu velho amigo de volta, o grupo corre para cumprimentar Alec. Após terem estabelecido um recorde ao superar o nível 68, todos se sentem empolgados para se aventurar ainda mais fundo e fazer história juntos como o Lasting Period. E agora Alec estava se juntando à mesma equipe de amigos novamente. Quando destruíram o chefe do nível 68 e voltaram para a Academia de Magia, foram aclamados como o melhor grupo de estudantes que a Academia via há muito tempo. Até o instrutor deles, chamado Rose, sabia que havia algo diferente naqueles 4 estudantes, pois pareciam se encaixar e trabalhar juntos com uma sinergia inigualável. Todos voltaram das masmorras com hematomas e cortes, mas com sorrisos largos no rosto, pois haviam acabado de bater o recorde de todos os tempos de alcançar e atravessar o 68º andar com masmorra. E não apenas bateram um recorde, eles o destruíram, já que a última equipe mais forte só tinha conseguido chegar até o 32º andar. Finalmente, chegou o dia da formatura, e Rose divulgou as notas. Ren ficou em 4º lugar na turma, seguido por Kra, que ficou em 3º, depois de Ora, que foi a vice-campeã, e por fim Alec, que foi o aluno com a melhor pontuação de longe na história recente, o orador da turma. Eles estavam todos felizes e cheios de esperança na época, zombando do instrutor e apanhando por isso também. Enquanto saíam da academia juntos, os estudantes restantes observavam com inveja o que pensavam ser o nascimento de uma das melhores equipes que já veriam.
Uma equipe que definitivamente ganharia status lendário, sem saber que Alec logo decidiria que não queria seguir a carreira de aventureiro, e em vez disso, queria se tornar mago da corte. Seus colegas de equipe ficaram chocados com a notícia, mas perceberam que o trabalho de mago da corte era comparativamente mais fácil, com um salário muito melhor e mais estável. Embora desanimados, nunca culparam Alec e lhe desejaram boa sorte no futuro. Iora, por sua vez, prometeu que um dia eles estariam em uma equipe novamente. No presente, essa promessa parecia ter se cumprido, enquanto Iora e Alec comemoravam em um bar, onde após apenas um copo de bebida, Iora ficou completamente bêbada e apagada. Ela começou a ficar brava por não terem permissão para ir para as masmorras mais profundas ainda, mas logo acabou dormindo ali mesmo no banco. Alec sorriu para ela, lembrando como ela era basicamente a mesma, mesmo durante os anos de academia. Como um verdadeiro cavalheiro, ele colocou o casaco nela para que pudesse dormir um pouco mais aquecida. Mas uma das pessoas dentro do bar não parecia gostar de cavalheiros, já que ele estava na vibe Sigma. Ele se aproximou de Alec, zombando dele por ser um beta, mas Alec me ignorou completamente, já que o homem era fã de Andrew Tate, referência a Andrew Tate. Ele obviamente tinha problemas de raiva, então levantou a garrafa para quebrá-la na cabeça de Alec, mas Alec usou um escudo de mana sem esforço para bloquear o ataque antes de se virar para encará-lo. O homem sorriu para ele, feliz por finalmente ter conseguido alguma atenção. Ele já sabia que Alec era um mago da corte, e disse que não esperaria que alguém tão elite quanto ele estivesse por aí tentando se tornar um aventureiro. Essa mudança repentina de humor o surpreendeu. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi o fato do homem corpulento tirar um cartão do bolso que se revelou ser um passe de aventureiro e colocá-lo na mesa à frente dele. Alec ficou confuso e perguntou o que diabos ele estava fazendo, mas o homem simplesmente respondeu que era um pedido de desculpas por tê-lo testado com a garrafa. No entanto, ele também colocou outra condição. Alec deveria mostrar sua magia se quisesse pegar o passe. Alec ainda estava confuso quando de repente Iora, a idiota, acordou Grog e chamou o homem de mestre da guilda, perguntando o que ele estava fazendo ali. Alex ficou sem palavras, imaginando por que o mestre da guilda simplesmente lhe daria um passe. Mas o homem parecia ser de boas assim, e o entregou, antes de levá-los para o campo de treinamento. Ele disse que aquela era a área de treinamento subterrânea, onde ele testava as equipes que queriam subir de nível, e era ali que Alec mostraria sua força. Iora disse que talvez não fosse o melhor momento, já que Alec estava bebendo há um tempo, mas Alec afirmou que ainda tinha mana suficiente para lutar. O mestre da guilda se apresentou formalmente a Alec como Levi, e isso imediatamente fez tocar um sino na cabeça de Alec, que percebeu que o mestre da guilda era um mago muito poderoso que costumava liderar uma equipe de Rank S há um tempo. O mestre da guilda riu, dizendo que aquelas eram memórias vagas agora, e esclareceu os requisitos, que eram muito simples. Alec tinha que impressionar Levi com suas habilidades mágicas, e só. Com isso, os dois se prepararam para a sessão de treino, e Alec deu o primeiro passo, usando sua magia ofensiva de raio, que foi habilmente esquivada por Levi, que por sua vez usou magia de água e jogou balões de água, imagino. Alec esquivou e percebeu que o mestre da guilda tinha vantagem em termos de alcance, então ele teria que tentar outra estratégia. Decidiu transformar a luta em um combate corpo a corpo. Mas para sua surpresa, em vez de recuar, Levi bateu no chão com os punhos e usou magia de reforço em si mesmo, aumentando muito sua velocidade. Ele disparou em direção a Alec, desviando dele no último momento e começou a girar em torno dele a uma velocidade incrível, antes de tentar acertar um soco sólido, que Alec mal bloqueou com seu escudo de mana. O escudo, no entanto, acabou se estilhaçando devido à força pura do golpe e ele foi lançado contra as paredes. Levi ficou impressionado com sua durabilidade, dizendo que poucas pessoas sobreviveriam àquele soco, mas Alec saiu da nuvem de poeira, afirmando que Levi era, de fato, um verdadeiro aventureiro de Rank S. Ver sua natureza despreocupada confundiu um pouco Levi, que esperava que ele estivesse assustado e preocupado. Mas Alec disse que estava continuamente esquecendo que não era mais o mago da corte, que era obrigado por um monte de regras e só podia usar magia defensiva. Como agora ele não estava mais preso a nada, poderia realmente se soltar e usar todo o seu arsenal de ataques mágicos. Levi riu disso e não deu que ele viesse com força total. Alec tirou seu bastão rígido novamente, mas desta vez o transformou em uma lâmina mágica. Levi se preparou para os ataques e novamente jogou balões de água nele, mas desta vez Alec conseguiu desviar do primeiro. Antes de cortar o próximo, ele fingiu ir para a ofensiva, o que forçou Levi a fazer o mesmo, mas tudo isso era um plano. Quando Levi usou sua magia de auto-reforço e correu em direção a Alec, ele armou uma arapuca, o fez explodir com um raio e em seguida o cortou, indo para o outro lado.
Lev ficou parado por alguns momentos, dizendo que Alec era realmente algo diferente, pois já havia superado sua magia. Mas para a surpresa de Alex, Lev ainda não tinha terminado e ativou seu trunfo. Ele tirou manoplas mágicas cobertas com escamas de dragão, o que lhe deu um aumento imenso de força. Com todo aquele poder, ele avançou direto para Alec, que mal desviou do golpe. Os socos criaram uma cratera no chão, mas Alec não estava pronto para recuar. Ele usou seu feitiço de relâmpago nele, mas Lev simplesmente sacudiu, ignorando completamente o golpe. Lev empurrou o ataque e tentou socar Alec, que bloqueou o golpe com seu escudo, mas foi empurrado para trás. Ele se perguntou o que poderia fazer em seguida para lidar com aquele monstro. Mas Lev tinha mais truques na manga e usou uma habilidade especial de suas manoplas, que o curava de quaisquer ferimentos. Alec percebeu que quanto mais ele arrastasse a luta, piores seriam suas chances de vencer. Então decidiu acelerar o ataque e começou a dar golpes e estocadas em Lev, que conseguiu bloquear todos os ataques, provocando Alec para que ele fizesse melhor. Alec decidiu provocar também, o que irritou o mestre da guilda, que tentou acertar o soco poderoso. Mas Alec desviou e encontrou uma abertura para atacar. Isso irritou o mestre da guilda ainda mais, então ele continuou o ataque acertando a parede em vez disso, enquanto Alec desviava agilmente por baixo. Lev não lhe deu espaço para respirar, no entanto, e tentou acertar outro ataque. Mas Alec bloqueou com sucesso antes de tentar dar o golpe da vitória. Para sua surpresa, o mestre da guilda era muito mais resistente do que parecia, e absorveu o dano antes de tentar um golpe duplo que cobriu o ar com uma nuvem de poeira. Mas quando a poeira se dissipou, Alec emergiu ileso e tentou ir atrás de Lev mais uma vez. Desta vez, porém, quando ele atingiu o mestre da guilda, seu bastão rígido perdeu a força e ele caiu no chão inconsciente após ficar completamente sem mana. Dorha imediatamente correu até ele, usando sua magia de regeneração para curá-lo. De repente, Rain apareceu no campo de treinamento, zombando de Lev por ser um aventureiro de rank S e usar sua habilidade mais forte em uma pessoa de rank inferior. Lev mandou que ele calasse a boca, pois estava apenas testando os limites de Alec, e o teria aprovado de qualquer maneira. Com isso, Rain pegou Alec e o levou para um quarto onde ele poderia descansar. Enquanto Rain estava sentado nas pernas dele por alguma razão estranha, eles conversavam sobre como fazia muito tempo que não estavam juntos assim. Foi quando a recepcionista invadiu o quarto, dizendo que precisava urgentemente do mestre da guilda. Lev pegou o rosto dela e arrastou para fora do quarto com ele. Enquanto isso, Rain pegou um monte de bebida e pediu para que Ora lhe contasse tudo o que havia acontecido com Alec. Quando ela terminou, Rain estava tremendo de raiva, percebendo que as pessoas na equipe dele o faziam carregar todas as coisas, faziam um inventário, nunca o deixavam usar nenhuma magia além da defensiva e nem o deixavam carregar uma adaga. Ele se virou de repente para Yor e perguntou como exatamente Alec usou magia defensiva, já que esse era o trabalho dele na academia. E Alec nunca foi bom nisso. Yora respondeu que ele aprendeu do zero e trabalhou nisso até ficar bom o suficiente. E agora sua magia defensiva era quase tão boa quanto a dela. Ele percebeu que mesmo depois de cuidar do príncipe corrente por todo aquele tempo, eles ainda o baniram, chamando ele de inútil. Ele acabou quebrando a batata nas mãos de raiva, que acordou Alec. Ele ficou um pouco surpreso de ver Rain ali, enquanto Yora exclamava alegremente que o mestre da guilda havia dado o passe. E isso deixou Alec muito feliz, pois agora eles poderiam ir para as masmorras de nível mais alto como uma equipe. Mas Rain disse que isso podia esperar, pois antes eles precisavam fazer outra coisa. Alec não tinha ideia do que ele estava falando, mas Rain explicou que primeiro eles precisavam se vingar. Para isso entrariam na cidade real, se esgueirariam no palácio e em seguida dariam uma surra no príncipe e na sua equipe. Alec disse que eles não fariam nada disso, e até Yora afirmou que lutar contra outras equipes era estritamente proibido. Alec pôs a mão no ombro de Rain, dizendo que se divertir muito na aventura seria o suficiente para ele, já que ele não se importava mais ou pensava no que aconteceu na corte. Rain de repente disse que tinha tido uma ideia. Tudo o que eles tinham que fazer era se tornar a equipe mais forte do mundo. Isso irritaria o príncipe pra caramba. E se o país deles estivesse em algum problema, eles seriam obrigados a pedir ajuda à equipe mais forte do mundo. E seria realmente incrível dizer não na cara deles. Alec percebeu que aquele era o melhor acordo que ele poderia conseguir. Então, ele concordou em se tornar a equipe mais forte do mundo. Enquanto isso, em outro quarto, uma aventureira ferida de rank S chamada Krista estava gravemente ferida, respirando com dificuldade, enquanto a recepcionista aplicava bandagens em seu corpo. O mestre da guilda não parecia divertido com isso, pois se a equipe de rank S estava em apuros, isso significava que toda a guilda estava em apuros. Krista disse a Lev que sua equipe ainda estava encurralada e que eles precisavam de toda a ajuda que pudessem conseguir. O mestre da guilda imediatamente convocou uma reunião de emergência, chamando todos os aventureiros de rank A e explicando que eles fariam uma missão de resgate no 64º andar.
De volta ao quarto de Alec, ele acabou encontrando Kreia depois de muito tempo, cujas duas personalidades pareciam ter se desenvolvido muito bem. Ela perguntou por que ele não estava na reunião, mas Alec respondeu que não era um aventureiro de rank A, então ficou para trás. Ela imediatamente lançou seu feitiço de cura, que curou completamente Alec em um instante, o que o fez se perguntar por que diabos eles estavam usando bandagens em Krista se podiam simplesmente lançar magia de cura. Enfim, Yora e Rain entraram no quarto e Rain começou a gritar de empolgação dizendo que eles fariam uma missão de resgate. Eles atualizaram Alec sobre os acontecimentos, dizendo que a masmorra era um pouco diferente, porque naquele andar você não podia usar magia, então dependia completamente de poções. E como a equipe de Rank S foi completamente aniquilada, acabaram enviando Krista sozinha para buscar ajuda. Alec perguntou a Kreia se ela estava bem em trabalhar naquela masmorra, já que sua especialidade era magia de cura, e ele respondeu de forma irritada que ela se opôs. Mas o idiota Rain ignorou e usou seu veto para entrar na masmorra. Eles começaram a discutir e Yora se virou para Alec dizendo que a decisão de ir ou não para a masmorra deveria ser dele, já que ele teria o trabalho principal e mais difícil de lidar com o chefe principal do andar. Alec concordou com a missão e logo eles seguiram para a masmorra. Parado em frente à entrada, Rain disse que aquele seria o começo da linda da equipe deles. Lá estavam eles, os lendários membros do grupo Período Duradouro, encarando a entrada sombria da masmorra. Bateu aquela nostalgia forte. Lembram quando éramos só estudantes e explorávamos isso aqui? Murmurou Yorha, a maga de suporte. Agora, estavam ali de novo, mas como adultos, muito mais casca-grossa. A promessa era a mesma de anos atrás, ficarem invencíveis e darem as cartas no mundo. Eram jovens, com a cabeça cheia de ambições e missões. Tomara que o futuro fosse gentil com essa turma. Sem enrolação, o objetivo era resgatar o tal Recroma no 64º andar. O protocolo mandava limpar cada andar na sequência, mas o Período Duradouro não era um grupo comum. Yorha tinha o item da liberação de chefes que eles já tinham vencido, mas o núcleo mágico dela só os levaria até o 52º andar. A sacada genial foi a do mestre da guilda, que entregou a eles o núcleo de Krista. Com ele, o teletransporte era direto para o andar 64. Antes de atravessarem o portal, Orneste fez a sua declaração bombástica. Com a lança já na mão, ele gritou: "Este andar, o 60º andar do massacre de tanques, será o novo início do lendário grupo Período Duradouro." Yorha jogou o orbe mágico para o alto e, com um feitiço complexo, teletransportou a todos instantaneamente para o andar da masmorra. A chegada barulhenta acionou a aparição de esqueletos mortos-vivos, mas para o Orneste, aquilo não era mais que uma brincadeira de criança. Ele sorriu, ativou o artefato que se transformou em uma lança gigantesca e avançou. Com um movimento mais leve, ele varreu os esqueletos da frente, partindo para cima dos inimigos sem estratégia alguma. Yorha, já acostumada, correu para alcançá-lo e dar o suporte necessário. No fundo, Alec cochichou para Kazia, os olhos arregalados. "Nossa, nunca imaginei que o Orneste arrumara um artefato também." Kazia riu e explicou. Era a Alma Resteká, a lança negra. Conhecida por ser cruel na hora de perfurar e cortar e quase impossível de quebrar, já que tinha 3 encantamentos irados. "Uma arma tão imprudente combina com um cara imprudente como Orneste", ela comentou, balançando a cabeça. Alec concordou e pensou se eles realmente teriam que fazer algo, já que o Orneste estava limpando a área sozinho. Para não ficar de fora, Alec gritou perguntando se ele precisava de ajuda. Orneste deu um corte. "Negativo. Guarda a energia, Alec. Os inimigos de verdade estão por vir." Alec entendeu o recado. O amigo estava sendo o tanque e a linha de frente para ele economizar mana. Que alívio ter um colega tão confiável. Ele relaxou e BUM! Sentiu que seria atacado pelas costas. Ele agiu mais rápido que um raio, conjurando um feitiço para trás, mas não acertou nada. Será que imaginou? Olhando com mais atenção, ele percebeu, tinha um inimigo escondendo a presença ou totalmente invisível. Ele atacou o ar com a blanda mágica, forçando a criatura a se materializar. Era um ceifador. Orneste riu. Bom ver que o meu velho amigo Alec não perdeu o jeito. E deixou a briga para ele, confessando que não sabia lidar com criaturas que sumiam do nada. O ceifador avançou com a foice, mas Alec foi mais rápido. Acertou o golpe preciso e derrotou o monstro instantaneamente. Alec parou e olhou para o grupo. Ninguém parecia surpreso com o ceifador. Eles já sabiam que o andar estava infestado, o que significava que estavam testando a habilidade do mago de ataque enferrujado.
Enfim, mais mortos-vivos cercaram a área. Ornest e Alec mergulharam na batalha, com Krasia e Yorha dando suporte mágico sem parar. Alec finalizou a leva com um trovão, rápido. Ele tinha certeza, a área estava completamente limpa. Ornest percebeu a estranheza, porque Alec só usava o feitiço trovão se tinha um arsenal de combate. A resposta envolvia um rolê confidencial com um palhaço real que ele servia, mas ele desconversou. Uso esse feitiço porque é o mais rápido de ativar, simples. Ornest sabia que ele estava escondendo algo e ia confrontá-lo, mas... O chão tremeu com uma violência absurda. Yorha apontou. É o chefe do andar! Com o impulso mágico de Yorha, Ornest disparou na frente com sua habilidade de raio, enquanto os outros 3 correram atrás, num ritmo bem mais lento. Chegando ao final do corredor, eles caíram em um campo aberto e deserto. Alec viu Ornest olhando para o chão com uma cara de quem não acreditava. Ele olhou também, e lá estava ele, um aventureiro chamado Loki, sendo perseguido de forma patética por um monstro estilo dinossauro. O chefe do andar corria atrás do coitado, que implorava por ajuda. Ornest não moveu um músculo para ajudar. Loki, o mago de suporte, era conhecido por ser o maior idiota do grupo de Recroma e Krista. Loki viu Ornest e, percebendo que ficaria na mão, ameaçou. Vou te assombrar se me deixar morrer! Ornest não ligou. Loki tropeçou e caiu de cara. Alec tentou ir em socorro, mas Krasia o segurou. É a armadilha, típica desse mago furtivo. E era mesmo. Assim que o monstro se aproximou da presa caída, Loki ativou uma armadilha mágica poderosa e esfaqueou o monstro com várias lâminas gigantes. Ele se levantou achando que tinha causado um belo estrago e começou a provocar. O monstro então liberou um ataque mágico final contra ele. Loki percebeu que era o fim, por enquanto. Felizmente, Ornest finalmente interveio e o salvou do golpe. Alec, Krasia e Yorha desceram para a luta. O monstro veio rápido na direção de Alec e Yorha o protegeu com o escudo. Antes que ele pudesse invocar seu raio, viu o monstro se virar. Yorha pensou que era recuo, mas Alec soube na hora. O monstro estava indo para a direção do Ornest, ou seja, iria atrás do Loki. A armadilha ainda doía e o monstro não ia perdoá-lo. Gritaram para o Ornest tirar o Loki dali, mas o guerreiro ainda queria dar um show. Ele deslizou por baixo do monstro e o distraiu, ficando na retaguarda. Como esperado, o monstro vingativo se virou para caçar Loki de novo. Dessa vez, Ornest se preparou para lançar Loki em direção aos colegas. Peguem ele! Mas como ninguém se importava o suficiente, o garoto foi lançado e rolou o morro abaixo. Yorha ordenou a Krasia. Leva ele para um lugar seguro. Krasia se esforçou, arrastando Loki para o outro lado, mas Loki, folgado que só ele, relaxou no corpo dela, tornando o trabalho infernal. É por isso que ele era tão odiado. Quando Krasia chegou ao limite da montanha e fez um sinal de joinha para avisar que Loki estava a salvo, Alec se preparou. Ornest pediu o aprimoramento mágico de Yorha, que atendeu na hora, invocando todos os seus 5 sentidos para dar um boost perfeito. Com a força mágica, Ornest correu para cima do monstro, mas ele se defendeu. Ornest voou para esfaquear o corpo, mas o monstro usou a cauda para persegui-lo e o jogou com tudo no chão. Yorha correu preocupada, mas o monstro atacou de novo. Ela usou suas habilidades de escudo que começaram a rachar. A única esperança naquele momento era Alec. Enquanto isso, Loki, se recompondo, olhou e viu a pessoa estranha no time. Reconheceu na hora. O período duradouro estava reunido novamente. Eles voltaram maiores, mais fortes e melhores. Loki ficou pasmo com os feitiços de Alec. Ele lembrou: um mago que lança 3 feitiços é bom, mas quem lança 5 de uma vez é um gênio. Mal sabia ele que Alec era mais que isso, era o prodígio e lenda. Para o choque de Loki, Alec disparou 20 feitiços mágicos de uma vez, e círculos mágicos cercaram o monstro. Ornest saltou para esfaquear o rabo do bicho e gritou. Alec então invocou seu raio e magia de aceleração ao mesmo tempo. Loki ficou de queixo caído com a velocidade desse poder. Alec se preparou para o golpe final, mas o monstro, sentindo o poder, tentou fugir. Ele quebrou a magia e tentou atacar, mas Krasia entrou na jogada e imobilizou o bicho com uma chuva de flechas. Yorha usou suas habilidades de amarração e Alec invocou seu selo de 4 direções. Trabalho em equipe que nem sonho. O monstro, mais calmo que o Alec, tentou invocar uma nova magia. Alec pensou na técnica final, uma habilidade mágica que o ancião lhe ensinou. O ancião disse que só 2 pessoas na academia conseguiam usar.
o Genya que a criou e o próprio Alec. Era hora de mostrar serviço. Ele ativou a reflexão, uma habilidade rara que assume uma forma maior do que o inimigo está invocando. Uma grande bola vermelha atingiu o monstro, mas Alec não parou. Dessa vez ele queria incendiar o monstro. Ativou Helios e uma grande explosão de fogo irrompeu. Depois do ataque arrasador, ele se virou para sair. Sabia que um certo louco ainda ia finalizar o serviço. E esse louco era Ornest, que usou seu poder de perfuração e corte para dividir o monstro em 2. Ornest pulou para brigar com Alec por chamá-lo de louco. Alec enrolou ele dizendo que era um elogio e o provocou chamando de gênio. Os outros entraram na onda, lembrando Ornest que ele tinha ficado em 4º lugar na academia, então estava longe de ser gênio. Um estraga-prazeres se juntou à celebração, Locke. Ele confessou que conhecia Alec e que ele era mago da corte. Disse que ele e outros ouviram falar da lenda que matou a Hidra e que, apesar do ceticismo geral, ele acreditava na história. Alec confessou que não era mais mago da corte. Locke zombou dos nobres por perderem uma joia daquelas. Locke pediu uma poção para se recompor e revelou o motivo da sua exaustão. Ele deu todas as poções para os colegas que estavam lutando contra o verdadeiro chefe. O grupo ficou em choque. O monstro que acabaram de derrotar não era o chefe. Locke informou que eram 2 chefes, e eles tinham lutado contra o mais fraco. A equipe dele usou Locke como isca para atrair o chefe com o QI mais baixo para que pudessem lutar contra o chefão. Intrigados, perguntaram sobre o verdadeiro chefão. Locke revelou que era um cavaleiro morto-vivo envolto em armadura da cabeça aos pés. E o mais bizarro, a armadura estava vazia. Ele alertou, como o monstro era blindado, ataques físicos só iriam atrasá-lo, nunca derrotá-lo. Locke sacou uma arma em forma de cruz e a entregou a Alec. Eles precisavam da ajuda dele. Locke disse que Alec era o melhor para ser a isca, pois os monstros subestimariam ele. Assim que Alec segurou a cruz, ela se transformou em uma Shuar. Alec reconheceu a arma como o divisor do céu e da terra. Ornest se perguntou por que Locke daria uma joia dessa para Alec. Yorha adivinhou que Locke queria fazer de Alec o alvo principal da luta. Yorha ficou na defensiva. Como esperavam que Alec lutasse com uma espada e sem magia contra um morto-vivo de armadura? Sem responder, Locke se afastou, misterioso, e se levantou. Afirmou que a vez era dele. E o episódio termina aqui, e se chegou até essa parte, comenta a palavra masmorra, que eu vou te dar um coração. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima, Rebobina se despede.